Ney Carrasco, nosso titular do time do estúdio nas sextas-feiras, e hoje, como diria um amigo nosso papo aqui da Virada Cultural tá recheado de notícias, de informações. Ney, boa tarde. Vou começar falando com você sobre a derrubada do veto, né? Agora as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, ao contrário do que muita gente pensa, que vai sustentar vagabundo, não, vai fomentar a cultura e fazer circular muito a economia por aí, Ney. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Marco. Boa tarde aos ouvintes da CBN. É isso, Marco. Olha, uma grande vitória da classe cultural desse país, né? Que sofreu tanto com a pandemia e ainda está sofrendo, porque a cultura é um dos setores que ainda não retomou totalmente as suas atividades, né? O setor cultural, ele recomeçou, já está revivendo, mas há muito ainda a ser conquistado, né? E essas duas leis, elas são muito importantes. Eu quero relembrar aqui, a primeira delas foi a Lei Aldir Blanc I, lá em 2020, no ano que a pandemia teve início, né? E eu tenho, assim, um certo orgulho de ter participado da construção dessa lei, né, desde o seu início lá com o Congresso Nacional, né, a relatora, que foi a Jandira Fegali, depois no Senado. Eu participei de todo esse processo até a aplicação dela. E ela foi uma lei muito importante. Foi a primeira vez que no Brasil, todos os municípios do Brasil receberam recursos federais de uma única lei. É a primeira vez, tá? Inclusive, muitos municípios nunca tinham recebido recurso nenhum para a cultura, né? Então, ela foi uma lei de caráter emergencial, né? E agora nós temos duas. Uma delas também de caráter emergencial, que é a Lei Paulo Gustavo, né? Ela procura atender ao momento presente, né, essa situação difícil que se encontra a cultura, né, e especialmente atender aos agentes culturais, né, aos trabalhadores da cultura que ainda estão sofrendo com a pandemia. E eu acho que a mais significativa é a Lei Aldir Blanc II. Essa realmente ela vai ter projeção no futuro, não é uma lei puramente emergencial. Ela é uma lei que vai destinar por anos seguidos recursos para o setor cultural em todo o Brasil, né? São 3 bilhões por ano, né? E assim, nossa, que imensidão de dinheiro. Não é para um país do tamanho do Brasil, né? São recursos que são escalonados, né, de acordo com o tamanho da cidade, com o tamanho do Estado, né, é proporcional, né, à população. Então, de certa forma, todo o Brasil será atendido, né? Era um grande sonho do setor cultural, a gente ter... isso já está previsto no Sistema Nacional de Cultura, que foi feito no antigo extinto Ministério da Cultura, né, há muitos anos, né? Já havia essa previsão de haver um recurso permanente para a cultura, né, saindo do Fundo de Cultura Federal. Mas isso nunca se realizou de verdade. E agora a Lei Aldir Blanc II permite que a gente tenha pela primeira vez aí uma programação de recursos para alguns anos e, quem sabe, a partir daí que ele se torne permanente, né? Com certeza, Ney. Isso vai ajudar muito, né, e fazer girar a economia de uma maneira geral. Agora, um outro nome demonizado por aí, Ney Carrasco, é de Sérgio Paulo Rouanet. Quer dizer, Sérgio Paulo pouca gente sabia que era o nome dele, mas agora Lei Rouanet, nossa, é que essa Lei Rouanet, que é dinheiro público, que nunca foi tirado dinheiro público, é uma dedução de impostos, é diferente, mas o Sérgio Paulo Rouanet faleceu essa semana, né? Olha, é muito simbólico, né, o que aconteceu essa semana. Ao mesmo tempo que a gente tem aí duas leis muito importantes sendo votadas, nós temos a morte daquele que é o autor da primeira e mais importante lei de fomento do país, que é a Lei Rouanet, né? Uma lei que sobrevive por décadas, né? E que muito incentivou o setor cultural, que financiou obras maravilhosas, né? E todo mundo se pega, a gente tem a mania, né, de se pegar
nas pequenas coisas que deram errado, né? Gente que usou mal os recursos, ou artistas que não, em princípio, não precisariam, artistas muito ricos que não precisariam daqueles recursos e acabaram obtendo financiamento pela Rouanet. Mas isso aí, gente, assim, é um pinguinho, uma gota, né, no oceano, porque a maioria dos projetos financiados por Lei Rouanet são projetos locais, de artistas pequenos, de pouco valor, né, de valores baixos, né, são aqueles artistas da cidade que fazem o projeto, aprova, vão atrás dos empresários da cidade, uma indústria, o comércio da cidade, para financiar os seus projetos. Então, não é verdade, né, essa imagem que se criou da Rouanet. E o grande autor, né, o idealizador dessa lei, Sérgio Paulo Rouanet, faleceu essa semana aos 88 anos, né, mas a lei dele sobreviverá, porque são leis com caráter distinto, né. A lei Rouanet é uma lei de transferência fiscal, quer dizer, é recurso público? Sim, mas ele não sai do cofre do governo, né? A empresa se propõe a patrocinar e com isso ela tem um abatimento no imposto. Então é um dinheiro que acaba não chegando, né, nem aos cofres federais, ele já é aplicado no setor cultural localmente por meio do empresariado, né? E as duas leis aprovadas, a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc II, são leis de transferência direta de recursos, ou seja, os recursos estão no Fundo de Cultura, no governo federal, e o Fundo de Cultura transfere para estados e municípios, né? Então, são duas modalidades de financiamento possíveis por recursos públicos, mas que têm que conviver, né? Porque as duas são importantes, né? Elas têm caráter diferente, o julgamento dos editais é diferente, né? E os resultados também são. As duas são muito importantes. Nós temos que realmente lutar para que elas permaneçam, porque os dois tipos de financiamento são muito significativos para o setor cultural. E falando em setor cultural, você quer trazer dicas para o fim de semana, Ney Carrasco? Vou dar uma dica para o fim de semana que é muito gostosa, Marco. Não sei se você já foi, mas eu fui em todos até agora. Não tivemos nos últimos 2 anos, porque infelizmente estávamos ainda reclusos pela pandemia, mas está voltando aí. O antigo Chefs na Praça, virou Chefs Campinas, né? Sim. Mas é o velho e bom Chefs na Praça, começou lá em 2013, né? E aconteceu em todos os anos até a pandemia. E para quem não foi ainda, é uma delícia de evento. É no domingo, agora dia 10, né? É sempre o domingo mais próximo do aniversário da cidade, porque ali se comemora o aniversário da cidade. O aniversário de Campinas é dia 14 de julho, então eles esse ano estão alocando o evento para dia 10 na Praça Carlos Gomes, 25 restaurantes, e os restaurantes levam seus chefes, seus cardápios, né, preparam um cardápio especial para aquele dia e vendem a preços módicos, né? Hoje a gente está difícil falar em preço popular hoje em dia, porque com a inflação, mesmo o preço popular acabou ficando caro, né? Sim. Mas eu sei que nesse ano o limite que eles podem cobrar por seus cardápios é de R$30, não pode passar de R$30. E com certeza lá você vai encontrar coisas abaixo de R$30, porque em todas as edições que eu fui tinha coisa de 10, de 15, de 20, né? Dependendo do prato que você escolhe. Mas o limite é R$30. E é uma grande festa na praça, com música, né? Com as famílias passeando, muita gente leva toalhinha para colocar, fazer um piquenique na praça, vai com a família, põe uma toalhinha no chão, compra, né, as comidas ali, senta para comer na grama, é muito gostoso, viu? Sim. Então eu recomendo dia 10, domingo, na Praça Carlos Gomes, o Chefs Campinas. A gente se vê lá, Ney, grande abraço. Abraço, Marco, até a semana que vem e um bom final de semana para você e os ouvintes da CBN. Para todos nós, até a sexta que vem, Ney, 3h57.